Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na SBB TV, na sede nacional da nossa Sociedade Bíblica do Brasil, em Barueri, São Paulo. Bom, normalmente não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Só que hoje nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E para isso eu convidei o meu irmão e amigo, o reverendo doutor Eni Zaiber, secretário de comunicação da nossa Sociedade Bíblica. Obrigado, professor, pela sua vinda. Eu sei que a sua agenda lotada, hoje o senhor pode nos dispensar um pouco do seu tempo para que nós possamos falar um pouco da Sociedade Bíblica e da tua função dentro dela, secretário de comunicação, ação social e arrecadação. Isso. Em primeiro lugar, uma alegria poder conversar contigo e com o pessoal de casa a respeito do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. A causa da Bíblia é um termo bem geral que a gente usa para mostrar esse trabalho enorme que é feito com a Bíblia e ao redor da Bíblia, que muitas pessoas não têm noção. A gente tem uma Bíblia em casa ou tem uma Bíblia no escritório e fica pensando como é que essa Bíblia chegou aqui, qual é o trabalho que isso dá. E o mais importante, tudo isso ao redor da Bíblia é importante, mas o mais importante é quando a gente pega a Bíblia, abre e o conteúdo dela passa a fazer efeito na nossa mente, no nosso coração. E começa a fazer parte de você. Isso. Eu começaria então por aí. A primeira pergunta que ele faço é essa: qual a função da Bíblia na igreja local? Levando em conta que o nosso programa está indo não só pelo canal SBB TV, mas também por outros canais que vão abranger essa cidade, esse município. Professor, como é que o senhor vê isso? Na igreja local, a Bíblia tem duas funções. Uma primeira função, a Bíblia cria a igreja. É verdade, a Bíblia cria a igreja. Verdade. Sem Bíblia não há igreja. A palavra de Deus, que é o que a Bíblia é, a palavra de Deus é anunciada, faz efeito, o Espírito Santo opera no coração da pessoa e aí a Bíblia cria a igreja. O que é a igreja? A igreja são pessoas chamadas por Deus para fora de si, para fora do mundo, para que formar esse povo especial que é o povo de Deus. Aí você tem a igreja, a Bíblia forma a igreja. Depois a Bíblia faz uma outra função, a Bíblia alimenta essa igreja. Como um ser humano que pequenininho precisa alimentação adequada, quando o nenê precisa de um leitinho, um chazinho, depois vai comendo a papinha, uma frutinha e vai crescendo e aí come comida de adulto, assim também é com um cristão. Ele começa recebendo o que a Bíblia chama o genuíno leite espiritual, Sim. Que é uma papinha, um leitinho, é uma palavra simples que vai alimentando e com o passar dos tempos ele vai crescendo, vai se fortalecendo. Isso a Bíblia faz a igreja. Primeiro ela cria, depois ela alimenta a igreja. E depois ela desenvolve a igreja, porque aqueles que são alimentados passam a levar essa palavra avante para outras pessoas. E aí ela desenvolve, a Bíblia também desenvolve a igreja. Professor, existem alguns programas de incentivo à leitura da Bíblia pela Sociedade Bíblica que o senhor pode nos colocar aqui? Existe. Uma das questões quando se trabalha numa organização que trabalha com Bíblia, ou até com outros livros, mas a Bíblia é um exemplo bem específico, Sim. É quando a Bíblia está pronta. Quando o tradutor da Bíblia, semana passada eu estive no lançamento de uma Bíblia no país chamado Suriname, no norte da América do Sul. Nesse país, a língua que todo mundo fala no dia a dia se chama Saranatongo. Saranatongo. Isso, você pegou. Eu custei a pegar esse nome. Pois é, essa Bíblia foi lançada agora para todo mundo poder ler a Bíblia. Então, quando o tradutor terminou, ele disse: está pronta a Bíblia, está pronto o trabalho de tradução. Aí depois precisaram passar e fazer o formato de livro, os editores trabalharam nela. Sim. Os editores, está pronta a Bíblia, estava pronto o trabalho dos editores. Aí vai para a gráfica, aí a gráfica termina de imprimir, está pronto e assim vai. Quando uma Bíblia está pronta, ela na verdade está pronta quando uma pessoa lê e ela faz o efeito na pessoa. Aí, de fato, o ciclo de vida da Bíblia se completa. Aí a Bíblia está pronta. Ela fez o que ela foi criada para fazer. Aí ela está pronta.
Então, nós aqui, muitas vezes, as pessoas pensam, vocês vendem Bíblias. Exato. Também vendemos Bíblias, mas ela só vai estar pronta quando ela fizer o efeito no coração da pessoa. E isso é através da leitura ou audição numa Bíblia em áudio. Sim. Então, a Bíblia está pronta quando ela fez esse efeito no coração. Então, a gente incentiva a leitura. A gente tem vários programas. Um é uma coisa muito simples, a gente distribui um mapa com todos os livros da Bíblia, os capítulos, a pessoa quando lê um capítulo marca. Aí depois que ela programa de leitura. Um programa de leitura da Bíblia. Depois temos, por exemplo, os cegos, a Bíblia em Braille, onde a gente incentiva eles a aprenderem a ler Braille e a lerem a Bíblia em Braille. Cada vez que eles leem um volume, recebem outro volume e assim completam a sua coleção. Então, temos vários programas, é um programa muito importante. E ao final, quando a pessoa terminou de ler a Bíblia, se ela nos informa que ela terminou, a gente manda para ela gratuitamente um diploma que diz: fulano de tal terminou de ler a Bíblia tal e tal, leu a Bíblia completa. É muito bonito. Muita gente nos pede esse diploma. Que interessante essa. Você incentiva também ele a receber. Quer dizer, ele acaba de fazer um plano de leitura. Eu sei que tem 2 planos, né, professor? Um para jovens e também um para os adultos, por assim dizer, mais... Para quem nunca leu a Bíblia, pegar um volume desses e começar a ler, ele acha muito difícil. Por isso, tem que começar que nem sopa quente. Você come pelas beiradas, aos pouquinhos, até você vencer o prato. A Bíblia também, você começa a ler. O plano de leitura para o jovem, ele não abrange a leitura da Bíblia toda. São alguns capítulos, sim, mas depois que ele pega o gosto, aí ele vai ler a Bíblia toda. Professor Luiz, como tocar naquele que não conhece ainda a Bíblia? Qual é a estratégia sua, como secretário de comunicação da nossa Sociedade Bíblica, para atingir aquele que ainda não conhece? Normalmente, uma pessoa, quando pega um livro, ela pega por algum motivo. Digamos, se eu tenho um romance que eu quero ler, sim, eu não vou numa livraria dizer, me dá um romance. Alguém me disse, esse livro é muito bom, esse romance é bom, e aí eu vou lá e procuro e começo a ler. Se eu gosto, eu leio o livro todo. Com a Bíblia é muito parecido. O ser humano tem necessidades. Uma pessoa, por exemplo, ela luta com o vício. Ela é adita, ela é viciada, seja lá em cigarro, em bebida alcoólica, emocional e tal. E ela não consegue vencer isso. A Bíblia e um plano especial de leitura da Bíblia pode ajudar ela a vencer essa dificuldade. Ou a pessoa está desesperada num hospital. E aí alguém diz, olha, leia esse texto da Bíblia, isso vai consolar você. Essa pessoa vai ler. Então, é assim que a gente começa. Uma pessoa... Nós temos algum tipo de publicação da Sociedade Bíblica específica para cada momento desse? Tem. Nós temos o que nós chamamos de porções bíblicas. São livretes como esses que eu tenho aqui na mesa. Tem livretes para enfermos, tem livretes para migrantes. Veja, os migrantes, eu chamar a atenção sobre essa realidade. No mundo inteiro, se os migrantes no mundo formassem um país, eles seriam, se não me falha a memória, o 5º país de maior população do mundo. Agora, nas Olimpíadas desse ano, no Rio de Janeiro, os migrantes formaram uma equipe para poder competir junto com os outros atletas, porque são tantos no mundo inteiro. Migrante é aquela pessoa que se desloca, é deslocada de seu país por perseguição de qualquer tipo. Sim. Então, olhando para a Bíblia, o que a Bíblia diz para os migrantes? Se a gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo foi migrante. Ele, quando menino, para escapar da morte, da perseguição do Herodes, ele teve que ir para o Egito, sim, com a sua família. Se tornou um migrante, se tornou quase que um refugiado no Egito, depois voltou à sua terra. Quantas histórias de imigrantes tem? E assim vai, histórias de amor para quem quer casar, histórias no leito da enfermidade, salmos para enfermos. Todos isso são textos bíblicos que a gente coloca em pequenas porções para que a pessoa que tem aquele problema possa ver o que a Bíblia diz para ela. Para voltar no início da sua explicação, quer dizer, pode ser um incentivo que nós estamos gerando a ele adquirir o livro todo, os 66. Livro todo. O que se vê é quando a pessoa começa a criar o gosto pela leitura da Bíblia e aquilo faz sentido para a sua vida, aí ela começa a ler a Bíblia e no fim ela pega o hábito, lê a Bíblia constantemente a vida toda.
Na sua opinião, o que falta hoje para nós podermos atingir a classe que nós vamos dizer assim, que hoje tem um contato mais com a tecnologia, professor? E que hoje eu sei que a Sociedade Bíblica tem projetos específicos voltados para isso. Por exemplo, você já comentou, a Bíblia em áudio. Isso. Está acontecendo uma revolução no mundo. A gente está no meio dela, por vezes não tem noção. Tecnologicamente se diz que Gutenberg, ali no final dos anos 1400, quase 1500, fez a grande revolução cultural criando a imprensa de tipos móveis. O livro, sim, a partir daí se disseminou. A segunda grande revolução na tecnologia é o livro digital, toda a comunicação digital. Hoje você tem toda a informação através de um celular, através de um computador na sua casa. A maioria das pessoas, isso é em todo o mundo. Todo o conhecimento humano hoje está digitalizado e você pode entrar pela internet e alcançar. A Bíblia nós também estamos colocando nessas plataformas. Tem um aplicativo bíblico chamado Bíblia Plus. Bíblia Plus é da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem baixa esse aplicativo no seu smartphone, tanto faz a tecnologia que usa, ele baixa ali, ele pode baixar gratuitamente as 4 traduções da Bíblia que a Sociedade Bíblica publica e que são as mais usadas no Brasil. E esse aplicativo também, como é um aplicativo globalizado para o mundo inteiro, você pode encontrar Bíblias em inglês, Bíblia em espanhol, e nas línguas que já estão disponíveis, né? Em russo, em árabe, em chinês, japonês, e nas línguas africanas, né? Pan-africanas que existem. Aí, professor, hoje você entra num culto, você vê o pessoal com o smartphone, né? Exatamente. Levanta a sua Bíblia, levanta o celular, você fica até meio que... Hoje não se fala mais, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Liga a sua Bíblia, impressionante. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo e já quero dizer de antemão, se você quiser entrar em contato com o professor Eni, o e-mail é contato@sbb.org.br e o nosso site, sbb.org.br. Se você também quiser usar o telefone, é 0800 727 8888. Esse é o SBB TV, o canal da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Voltamos rapidinho. Olá, estamos de volta aqui com um programa sobre a causa da Bíblia. Comigo, o professor Dr. Eni Zeiber, secretário de Comunicação e Ação Social e Arrecadação da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estamos falando diretamente da sede nacional aqui em Barueri, Tamboré. Os nossos sites, para que você possa acessar não só esse programa, mas também entrar em contato com todas as nossas publicações. sbb.org.br. E o nosso contato, e-mail para contato é contato@sbb.org.br. Professor Eni, vamos então continuar com essa entrevista que está sendo maravilhosa. Obrigado por despender esse tempo, que eu sei que daqui a pouco você está pegando um voo. Como é que é essa vida, esse cotidiano, professor Eni, de uma hora está aqui em São Paulo, Tamboré, e daqui a pouco está no extremo do país, atravessando, eu sei, o rio Amazonas. Como é que se dá isso? É que o Brasil é um país de dimensões continentais. Quando a gente fala para pessoas da Europa, Estados Unidos, ou da Ásia mesmo, sobre a América Latina, e a gente diz o Brasil, eu digo, esquece que o Brasil é um país. Pensa na América do Sul, na América Latina, como uma grande região. Nessa grande região, a metade fala português, a outra metade fala espanhol. A metade que fala português é um país, a outra metade que fala espanhol, predominantemente, são 20 e tantos países. Sim. Então, o Brasil é uma grande região. E se nós pensamos no Brasil como uma grande região e cada um dos estados poderia ser um pequeno país, eu não estou pregando aí a separação do Brasil em muitos países, claro. Mas é um país de dimensões continentais. Então, quando você está, por exemplo, a maioria dos brasileiros não tem consciência, quando você está lá em Belém, você está mais perto de Miami do que de São Paulo. Verdade. Quando você está em Belém, a gente diz lá na Amazônia tem 2 cidades, Belém e Manaus.
A distância de Belém a Manaus é mais ou menos a mesma distância do que de São Paulo a Buenos Aires. Essas são as dimensões continentais do nosso país. E de Belém até Manaus, a única estrada que tem é um rio, é o Rio Amazonas. Não tem, para você ir de carro de um lugar para outro é praticamente impossível, você tem que fazer uma volta enorme. Então, para atender o Brasil, um dos grandes desafios para atender o Brasil com a Bíblia é fazer a Bíblia disponível em todos os lugares. Porque não adianta ter a Bíblia em estoque nos grandes centros, ela precisa estar em todas as partes. E essa é uma das preocupações da sociedade bíblica. Em todo lugar a Bíblia está presente. Por exemplo, na Amazônia, nós temos 2 barcos e são insuficientes, são para o tamanho da Amazônia, mas esses 2 barcos andam, navegam, carregando a Bíblia e junto com a Bíblia a mensagem do amor de Deus em obras concretas, são os trabalhos sociais da SBB. Nós atendemos a população ribeirinha. A gente faz convênios, por exemplo, em Belém nós temos convênio com a Universidade Federal do Pará. Então, os professores e os alunos da universidade, seja no curso de medicina, odonto, direito, eles nos acompanham e ali eles fazem o trabalho. E nós fazemos o trabalho de distribuição das escrituras sagradas. E isso, para o povo, faz muito sentido, porque eles não recebem apenas a Bíblia como um livro, eles recebem a Bíblia com um gesto concreto do amor de Deus ao lado deles. E aí eles passam a dar mais atenção. A gente vê o carinho que eles têm pela Bíblia, porque depois de passarem por um médico da universidade, por um dentista, e quando eles recebem a Bíblia, a gente pede para tirar uma foto, eles pegam a Bíblia, colocam na frente deles, dão um sorriso, e ali está a coisa mais preciosa que eles receberam naquele dia. Então é bonito isso. E esse é o trabalho. Isso exige muitos deslocamentos também. Além do deslocamento, por exemplo, eu imagino a sua mala, né, professor? É uma bermuda e também um agasalho, né? Porque sai de lá já vai direto para Porto Alegre. E aí pronto, pega um frio. Se for no inverno é por aí, né? A sua maleta de viagem deve ser algo assim. A gente já tem uma mala bem definida. Definida. Isso e vamos embora. Qual é o roteiro? É isso e já vamos colocando para cima. Eu vou pegar esse gancho que o senhor estava falando dos convênios com faculdade e universidades. A Sociedade Bíblica também faz fórum de ciências bíblicas. Como podemos divulgar isso através desse canal e fazer com que as pessoas entrem em contato com a sua direção? Isso. Nós temos 2 programações que a gente faz. O fórum é uma vez por ano que a gente faz aqui em São Paulo, Sim. na Grande São Paulo, no Museu da Bíblia, normalmente ele é feito. E esse fórum, ele visa trazer o conhecimento bíblico de uma forma mais desenvolvedora. Por exemplo, as grandes novidades são trazidas nesse fórum. As grandes novidades em termos de tradução da Bíblia, por exemplo. Quando uma nova tradução é desenvolvida, um monte de conhecimento é desenvolvido ao mesmo tempo, de cultura, e isso é trazido no fórum de ciências. O fórum geralmente é segundo semestre, não é isso? Ele é em agosto, o do ano que vem vai ser no final de agosto. Sempre é por esse período de tempo. Até para a pessoa poder consultar através do nosso site e saber a data e vir aqui. No nosso site pode consultar e a gente incentiva as faculdades de teologia, os professores e alunos e mesmo os estudiosos da Bíblia que participem desse fórum. Vale a pena. É um fórum de categoria internacional, vem palestrantes de várias partes do mundo. O ano que vem, inclusive, como agora se começou no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma, celebrações do mundo inteiro, o ano que vem o nosso fórum vai ter esse tema. E o grande tema dentro das celebrações da Reforma é a tradução da Bíblia. A grande obra de Lutero na Reforma foi a tradução da Bíblia para a língua do povo e desenvolver esse modelo que todo mundo tem direito ao acesso à palavra de Deus. Esse é o foco central da Sociedade Bíblica em sua sede. Agora, nós podemos ter em outros estados, cidades? O que nós fazemos aí chamamos de seminários de ciências bíblicas. Sim. São palestras, são mais ou menos 10 a 12 horas de palestras,
que a gente dá, também chamando a atenção a tradução da Bíblia, como a Bíblia chegou ao nosso dia, como a Bíblia é interpretada, o uso da Bíblia na igreja, todas essas palestras, então, Bíblia e educação, Bíblia e evangelização. E as pessoas que participam, os líderes das igrejas, tanto os líderes pastores, pastoras, leigos e leigas da igreja, eles participam e saem entusiasmados com a Bíblia. Então, esses seminários de ciências bíblicas são feitos pelo país todo. Nós já alcançamos em torno de 60 mil pessoas através desse seminário. Como pode fazer o contato? Via e-mail para adquirir? Isso. Qual seria a formalidade, professor? A formalidade é entrar em contato com a Sociedade Bíblica, pode usar o e-mail contato@sbb.org.br, entre em contato, dá o nome da cidade. O que se pede é que sempre seja procurando atingir a todas as denominações, ou aberto a todas as denominações. Traduzido, sem placa. Todas as placas são bem-vindas. São bem-vindas. Então, é evidente que a igreja que organiza, muitas vezes, tem uma participação majoritária. Não há problema. Vai arrumar o auditório de uma sociedade, de uma igreja ou de uma ordem dos advogados para abranger o nosso pessoal. Isso, mas todos são muito bem-vindos a esses seminários. Então, aí a gente combina... 2, 3 dias, geralmente, o seminário? Normalmente... A prática mais comum é sexta-noite, 4 horas de aula, e sábado de manhã e sábado de tarde. Aí completa o ciclo de palestras. Aproveito já para convidá-lo. Entre em contato, @sociedadebíblica.sbb.org.br, com o pessoal da nossa Secretaria de Comunicação, e quem sabe estaremos aí presentes com esse seminário de ciências bíblicas. Professor, eu gostaria também, ainda com esse tema que nós estávamos no primeiro bloco, a função da Bíblia na igreja local, quero saber do senhor como é que é fazer o culto, como usar a Bíblia num culto doméstico. Como nós vamos chegar lá? Que eu sei que o senhor também, depois eu gostaria de que o senhor me contasse a sua história de como foi que o senhor também iniciou. Eu sei que foi também nos cultos domésticos. Por favor. Isso. O papel da casa no exercício da leitura da Bíblia é muito importante. E a família é um núcleo fundamental dentro do plano de Deus para a humanidade. Foi Deus o autor, o criador da família. Ele que criou o homem e a mulher e os abençoou para que tivessem filhos. Esse núcleo da família é do plano de Deus. E Deus deve ser honrado dentro de casa. Uma maneira muito simples de fazê-lo é você juntar a sua família, pegar a Bíblia, ler um trecho, o que nós aprendemos desse trecho, e aí, a partir da compreensão da leitura bíblica, fazer uma oração pedindo que Deus ajude para que aquela leitura bíblica se aplique em sua vida. A minha experiência nesse sentido foi muito especial. Os meus pais eram pessoas muito simples. Eu sou de uma família de origem muito simples. Meu pai trabalhava em construção civil. Quando só se fazia casa de madeira, ele era carpinteiro. Depois, isso lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. E depois começou a construir também casas de alvenaria, de tijolos. E a minha mãe, para ajudar, porque a renda doméstica não era suficiente, era costureira. Naquele tempo, costureira fazia um papel muito importante, porque não se comprava roupa pronta, se comprava... Não existia shopping, né, professor? Não tinha shopping, nada disso. Então, na casa dos meus pais, a minha mãe teve 11 meses só de escolaridade, meu pai fez até o 5º ano do primário. O que eles tinham, depois da janta, nós não tínhamos televisão, só tinha um rádio, antes de qualquer outra atividade, terminada a janta, o pai pegava a Bíblia, lia um trecho da Bíblia, tinha um livro devocional, lia o devocional do dia, depois nós orávamos o Pai Nosso, e aí depois a gente estava livre para limpar a mesa, para conversar, para escutar um rádio e assim por diante. Mas era assim, era todo dia. E não é que o pai nos mandasse ler a Bíblia, ele dava o exemplo. A mesma coisa ele fazia no domingo. Domingo era o dia de ir para a igreja, não é que o pai mandava a gente para a igreja. Que é o que se faz hoje, diga-se de passagem. Né? Ele arrumava a si próprio e a mãe a nós, e a família ia junto para a igreja para ouvir a palavra e louvar a Deus. Eu acho que isso é tão importante porque mostra o valor que os pais dão à palavra e dão o exemplo, o ensino também para os filhos. Obrigado, professor. Eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de também avisar que nós estamos aí com o projeto
uma Bíblia em cada casa que vai de encontro ao que o professor Eni acabou de falar. Bom, o tempo é curto, nós estamos encerrando aqui, professor Eni. E eu gostaria de, mais uma vez, lembrá-lo do nosso site, sbb.org.br, ou o nosso e-mail, contato@sbb.org.br. Eu agradeço a sua presença, professor. Muito obrigado. Espero tê-lo mais uma vez aqui conosco. Vamos fazer isso. Bom, eu encerro falando dela agora, que é a nossa causa, a causa da Bíblia. E peço a você, que está em sua casa, que abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.